Então, pessoal, tudo tranquilo? Tudo na paz, sereno e bonito nesses tempos pandêmicos? Espero que sim. Olha, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do livro do Iceberg. Entretanto, eu vou pular alguns capítulos porque eu estou começando do início dele algumas coisas do final, porque eu também estou atendendo os meus alunos, né, que estão fazendo as minhas aulas remotas. Então eu já expliquei algumas coisas a respeito do capítulo 11, o link vai estar aí em algum lugar. E eu cheguei até a introduzir alguns conceitos dessa aula que vem hoje, que é o capítulo 12, a respeito de moléculas. Tá? Então nós vamos falar muito de banda, de condução em metais, em isolantes, né, e por aí vai. Mas para a gente entender isso um pouco com mais assim, em termos profundos, digamos assim, evidentemente esse livro ele não trata de profundidades em termos de quântica, né? Ele é uma introdução à quântica, digamos assim. Mas nós hoje vamos começar a falar um pouco daquela química que a gente vê quando a gente está lá no primeiro ano do ensino médio. Claro, recordar é viver, né? Então nós vamos ter que recordar isso aqui também. A questão que trata das ligações químicas. Vamos entender como é que essas ligações químicas ocorrem, beleza? Então vamos começar pelas primárias, né? Aquelas ligações mais, digamos assim, parada de sucesso, né? Que a gente sabe mais, que a gente teve mais contato. A primeira delas é a ligação iônica. Então tá aí, ó, ligação iônica. Como que funciona a ligação iônica? Bah, com íons, né? Claro. Só que tem um detalhe, né? Que você, quando esteve estudando a sua química, que teve que fazer aí seu Enem, ou se você é da minha época, do seu vestibular, né? Você sabe que a ligação iônica ela é uma ligação onde existe troca de elétrons, ou seja, um átomo está doido para receber um elétron e o outro está doido para doar elétrons, né? E geralmente essa ligação ela é feita entre um metal e um não metal. Então vou colocar aqui, ó, não metal. Não sei se assim vai ficar muito organizado para o objetivo que eu quero aqui não, mas vamos supor que é isso. Bom, quais são os metais? Você dá uma olhada lá na sua tabela periódica, eu vou colocar a tabela aí, tá, na edição do vídeo. Você vai ver que os metais compreendem principalmente a coluna 1A e a 2A. Enquanto os não metais, nós vamos estar mexendo lá na 6A, 7A, por aí, beleza? Bom, claro, se você achou que eu não ia falar do NaCl, achou errado, cara. Nós vamos ter que falar do NaCl porque ele é um exemplo muito comum no nosso dia a dia. Não tem como eu falar assim, ah, não, vou pegar uma outra ligação que não tem nada a ver. Não, cara, vamos pegar o NaCl aí porque ele vai ilustrar muito bem o que a gente precisa aqui. Então, se eu pegar, por exemplo, o NaCl, deixa eu mudar a cor da canetinha aqui. Se eu pegar o NaCl que pertence à coluna 1A, né, a gente sabe que o Na ele tem 11 elétrons, não é isso? Vamos fazer a distribuição eletrônica dele, aquela distribuição de Pauling, só para a gente não perder, também é coisa da química do primeiro ano, né? Mas para a gente não perder assim o jeito, né, de fazer essa distribuição eletrônica. Eu vou fazer de preto aqui. Então seria algo mais ou menos assim, tá? Vou colocar aqui, ó, um S2, dois S2, dois P6, 3S1. Esse aqui eu vou até mudar de cor, tá? 3S1. Então, 3S1. Porque essa é a valência do sódio, beleza? Então, olha só, se a gente olhar bem aqui, nós vamos perceber que aqui nós temos a nossa camada K, revisão mesmo da química do primeiro ano, tá? Aqui nós temos a nossa camada L, e aqui nós vamos ter já a M, KLM, olha aí para você ver. Beleza? E, claro, se a gente vai falar do NaCl, nós vamos ter então que fazer a mesma coisa para o cloro. Né? O cloro, ele se encontra na coluna 7A. Então tá aqui o meu cloro, tá? Cl
Se não me engano, o número atômico dele está em torno aí de 17, tá? Se não me falha a memória, tá? Bom, como é que é essa distribuição eletrônica do cloro? Vamos mudar a canetinha aqui para preto novamente. A distribuição eletrônica do cloro é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e para chegar no 17 aqui, vou trocar a cor da canetinha novamente, 3p5. Beleza? Olha, para não ficar assim estendendo o diagrama de Pauli todinho, a gente vai fazer um joguete aqui, porque a tendência é que todas as ligações elas tentem se parecer, né, pelo menos se comportar ao máximo com os gases nobres, né? Você lembra da teoria do octeto? Pois é, a tendência é essa, de que os átomos mantenham 8 elétrons na sua última camada de valência, aquele negócio todo, e os gases nobres são chamados nobres não é à toa, porque eles têm esses 8 elétrons, ok? E eles não se misturam, né? Tem até aí um pessoal que fala, fulano é gás nobre, ele não se mistura. Tá, é mais ou menos assim. Mas aqui, a gente pode pensar que eu posso reescrever essa configuração eletrônica do cloro aí de outra forma, fazendo uma alusão a um gás nobre que seja próximo a ele. Então, por exemplo, aqui, só para não perder pelo menos o mesmo modus operandi, nós vamos colocar aqui, ó, K, aqui está a minha camada K, aqui está a minha camada L e aqui está a minha camada M, beleza? E eu posso reescrever esse camarada aí da seguinte forma. É como se eu tivesse aqui um neônio, uma distribuição do neônio, tá? Que é igualzinha até aqui, ó, tá? Isso aqui é idêntico. E daqui para cá eu mantenho essa camada de valência aí, pelo menos a camada M, né? Então vai ser 3s2, aí aqui, deixa eu mudar a cor da canetinha para roxo novamente, 3p5, beleza? Eu posso reescrever. Isso, mas você vai só reescrever assim, cara? Não, não vou, cara, porque na verdade, eu sou um físico, né? E a minha área de expertise nem é essa área de física quântica. Entretanto, assim, a gente tromba muito com essas notações na literatura. E eu acredito que vocês também devam acostumar com ela para vocês não estranharem, tá bom? Então, quando existe uma ligação iônica, aí o Na vai juntar com o Cl, bom, um tá louco para doar, o outro tá louco para receber, não é assim? Então, eu vou ter aqui, na verdade, um cátion. Então, vou botar aqui de azul. Eu vou ter o meu cátion de sódio aqui, Na+, juntando com o ânion do Cl, Cl-, beleza? Então, na hora que eu juntar esses caras aqui, botar um sinal de mais, a gente vai ter aqui o nosso famigerado sal de cozinha, né? Um cloreto de sódio, beleza? Que a gente conhece muito bem aí e é uma molécula estável. A gente não pode esquecer disso, porque as tendências das ligações químicas são sempre manter, né, buscar a estabilidade entre elas. Tá bom? Então, como maior exemplo de ligação iônica, não podia ser outro, NaCl. Tranquilo? Vamos agora para um outro tipo de ligação. Essa ligação aqui agora é a chamada covalente. Então, tenho aqui agora ligação covalente. E para variar, o cachorro deu ar da graça. Vocês vão escutar uns latidinhos aí. Essa ligação covalente, o próprio nome já fala, covalente, ou seja, elas são equilibradas em sua valência, ou seja, existe um compartilhamento de elétrons, beleza? E não existe outro exemplo que seja mais óbvio, tal qual foi com o cloreto de sódio. Aqui nós vamos pegar o nosso átomo de carbono. Tá? Então, a gente sabe que o carbono ele vai estar lá na sua família 4A, não é isso? E o nosso carbono aqui, a gente sabe que ele é tetravalente, né, e tal, aquele negócio todo, mas ele é um átomo que cabe aí 6 elétrons se bobear, não é isso? É o carbono 6. Se a gente for fazer a configuração eletrônica desse carbono 6 aí, a gente vai ter a seguinte situação. 1s2, 2s2, 2p5.
6. Olha aí que maravilha, tá bom? Então, nós temos aí a nossa configuração para o carbono. Bom, o carbono ele é tetravalente, então a tendência é que ele se ligue, principalmente com hidrogênios, né? Porque hidrogênio é a substância mais abundante que existe na natureza. Então, a tendência é que esse carbono, que seja tetravalente, com seus ângulos aí que vão de 109 graus e 28 minutos, se não estou enganado, então ele geralmente ele fica estável nessa forma aqui, ó, no CH4, tá? Que você pode lembrar bem aí das suas aulas de química orgânica. Mas também existe a possibilidade de se ligar a outros carbonos, né? Então temos aí também um C com uma ligação dupla, né? Aí existe aquele compartilhamento, né, de ligações e por aí vai ligando, né? Nós temos aí polímeros que funcionam dessa forma. E esses polímeros que funcionam dessa forma, dentre eles, a nova vedete da ciência que se chama grafeno, não é isso? Então nós temos aí essas modos para o carbono aí de ligação. Então, essa é só uma pequena revisão, uma revisão assim grosseira, digamos assim, tá? O outro tipo de ligação que nós temos é a ligação metálica. Então tá aqui, ó, Metallica, aquela banda, né? Você lembra dela? Eu adoro Metallica, cara. Então tá aí, ó, ligação metálica. Lembrando que aquele metálica é com dois L's, né? Aqui o nosso metálica é com L só. Bom, o que seria uma ligação metálica? Qual o exemplo mais assim estável que a gente tem? Bom, já que a gente falou do sódio, né, que está aqui como ligação iônica, a ligação iônica, claro, você está pegando um metal com um não metal. Mas quando você pega um metal com um metal, você tem uma ligação metálica. Então, na ligação metálica pode ser sódio ligando com sódio. Então, digamos que eu tenho aqui uma molécula estável, que seria Na+, ligado com outro Na+, ligado com outro Na+, e por aí vai, né? Isso é um cristal de sódio, tá bom? Isso ocorre, é estável, a gente vai ter, se chama cristal, é porque tem uma ligação, tem uma estrutura cristalina. E o que quer dizer essa estrutura cristalina? Ela é muito bem organizada, cara. Sabe? Os átomos estão todos à mesma distância um do outro, né? Por isso que é chamado sólido cristalino. Ligações fortes, não é isso? Então tá aí, ó. Então suponhamos que aqui tem um átomo de sódio, aqui tem outro átomo de sódio, por aí vai, ó. Eles vão se ligando, ok? E essa ligação é conhecida como ligação metálica. Perfeito? Bom, agora nós vamos falar de orbitais. Como todos vocês já devem ter visto em algum momento, uma vez que eu estou dando aula para um curso que o aluno esteja fazendo uma física avançada, é claro que vocês já viram isso lá na sua química, lá do seu ensino médio, e possivelmente, talvez no fundamentos de química geral, alguma coisa que você fez nos primeiros períodos da sua faculdade, seja de física ou seja de exatas, ou mesmo se você é um aluno de química, claro, eu estou falando aqui às vezes por uma coisa que vocês já estão careca de saber, mas a gente tem que fazer essa recordação, tá? Os orbitais, na verdade, a definição que a gente aprende lá no colégio é a seguinte: orbital é um local onde mais provavelmente você encontra um elétron. Cara, isso está certíssimo, é exatamente isso. Mas por que mais provavelmente? Porque tudo é uma questão matemática e estatística. Por quê? Com o advento da física quântica, né, o estudo da física quântica, a mecânica quântica que levou Erwin Schrödinger a desenvolver toda essa mecânica foi o seguinte: se eu tenho aqui um próton, ok? Um átomo de hidrogênio e tem um elétron, tá aí, meu elétron, e aqui está o meu próton, beleza? E a gente sabe que esse elétron ele circunda o próton aí. Esse é o átomo mais simples que tem na tabela periódica. Entretanto, ele descreve, não é um movimento orbital assim, lisinho, bonitinho, perfeitinho. Não, cara. Ele vai descrever uma onda. E essa onda vai percorrer mais ou menos assim. Evidentemente, eu estou fazendo aqui
versão pictórica bem grotesca do que está acontecendo, mas é uma função de onda. E se é uma onda, ela tem que obedecer ao que a gente chama de psi, uma função de onda. Aí entra em cena o Erwin Schrödinger ou Schrödinger. Claro, nós vamos entrar num consenso aí de como pronunciar o nome desse camarada. Mas esse camarada, ele deu uma contribuição fantástica para o entendimento da mecânica quântica, que é justamente matematizar essa função de onda do elétron. Por quê? Uma vez que você tem apenas a descrição dessa onda em torno do átomo, você vai ter o seu psi. Entretanto, se você elevar esse psi ao quadrado, isso aqui, inclusive eu já falei isso em outros vídeos, se não me engano, no vídeo do capítulo 11 a respeito da distribuição de Fermi-Dirac, tá? Vou colocar o link aí. Quando você tem esse psi ao quadrado, esse psi, na verdade, ele dá o formato, tá? Então vou colocar assim, formato do orbital. Aí você fala assim, poxa, mas orbital é uma região? Ele é uma região. Mas pelo elétron ser considerado uma partícula quântica, não tem como você determinar a posição exata desse elétron. E nem a velocidade exata. Ou um ou outro, tá? Ou você determina a posição exata dele, ou então você determina a que velocidade ele se encontra. Os dois não rola, tá? Isso é uma limitação da quântica, digamos assim. Mas o que importa é que quando você eleva essa função de onda ao quadrado, você está fazendo uma distribuição de probabilidade dela. Beleza? A estatística nos diz isso. E quando você faz essa distribuição de probabilidade, você está dando a forma do orbital, ou seja, da região onde o elétron se encontra. Aí vem o tanto de orbital, tá? Que a gente conhece. Os mais simples, vamos começar dos mais simples para os mais complexos, que vai ter orbital mega complexo nisso aí, tá? Então vamos começar do orbital mais simples. O orbital mais simples é o orbital S. Na hora que a gente está fazendo aqui a nossa distribuição, né, igual está aqui, a gente está S, P, D, F e por aí vai. Então, qual é a distribuição que a gente tem com relação a isso? Esse S, na verdade, ele cabe até 2 elétrons. E na hora que você fizer a função de onda e que ele estiver restrito à probabilidade apenas da região do S, esse S você vai ver que ele é uma bola, né, uma esfera, digamos assim. Então, o formato do orbital S é mais ou menos esférico. É isso aqui, ó. Beleza? Então, lá dentro, você pode ter, por exemplo, se cabe 2 elétrons, os elétrons, evidentemente, têm que estar emparelhados, né? Espinhar pendal, então tá aí. Né? E conforme a gente, nada de novo, né? Isso aí a gente aprendeu lá na nossa química do primeiro ano, ok? Aí vem o orbital P. Como seria o orbital P? Então deixa eu só traçar aqui assim e vamos para o orbital P. Como seria? O orbital P ele pode apresentar de diversas maneiras, tá? Então ele pode ser um orbital. Então eu vou passar aqui como se fosse um eixo, tá bom? Então seria uma coisa assim, ó. Eu vou traçar aqui um eixo aqui. Deixa eu ver se ele sai mais retinho. Então tá aqui, vai passar um eixo, saiu. Aqui eu vou passar outro, tá aqui, só coloca ele aqui bem direitinho, e um terceiro aqui, como se fosse os nossos, como se fosse não, né? São os nossos eixos X, Y e Z. Então aqui, por exemplo, pode ser o nosso eixo X. Aqui, por exemplo, pode ser o nosso eixo Y e, evidentemente, o que sobra, esse cara aqui, é o nosso eixo Z. E como seria o nosso orbital nessa parada? Bom, um orbital que esteja aqui, ó, ele tem a forma de um alter, tá? Um orbital que esteja aqui, ele vai estar dessa maneira, beleza? Então aqui eu tenho um orbital P, que eu vou chamar de PX. Eu vou trocar as cores, tá? Aqui, vou fazer de verde agora. Eu teria um orbital Y, tá aí. Esse aqui seria o meu orbital PY, tranquilo? E evidentemente, vou colocar de vermelho. Eu terei aqui o meu orbital PZ, também um alter aqui, PZ. Então tá aí, ó. PZ. Beleza? Então,
eu posso ter o meu orbital P apresentando dessa maneira, como uma forma de alter, tá? Bom, aí depois vem outros orbitais. Esses orbitais aí, eu vou começar com o D. Cara, o orbital D, então deixa eu só colocar aqui foi nosso orbital P6. Por que ele cabe até 6 elétrons? Porque o elétron ele pode, em cada orbital desse aí, ele pode caber 2 elétrons em cada alter desse aí. Então ele cabe 6 no total, não é isso? Então, que fique aí bem claro isso. Agora vamos para o nosso orbital D. O D, ele cabe até 10 elétrons. E nós vamos ver o porquê dele. Eu não vou me atrever a desenhar porque ele é muito doido. Para isso, eu vou fazer um recurso. Eu busquei na internet um GIF aí que vai mostrar com mais clareza como é um orbital D, beleza? Então, lá vai. Bom, conforme eu tinha prometido, então eu coloquei a figura do orbital D, né? Porque ele é um orbital mais chato de ser desenhado. E também, claro, né? A gente vai ter que colocar aqui o nosso orbital F. Deixa eu só ver aqui se eu consigo já colocá-lo. Consegui. Então, este aqui seria o nosso orbital F, que também é um orbital bem louco também, né? Então, ou seja, são orbitais que dão trabalho para você entender, né, qual é a dinâmica desses orbitais, beleza? Então, de posse disso aí, a gente vai mostrar desde o mais simples e talvez até alguns desses. Tá? Eu vou me limitar mais ao SP, tá? Mas nós vamos mostrar mais ou menos como que ocorre essa ligação química de acordo com essa perspectiva pictórica dos orbitais. Então, por exemplo, se eu pego esse orbital S aqui, ó, então eu vou tentar fazer um caminho aqui, ó, só para a gente ficar sempre comparando com as figuras que estão aqui. Então deixa eu colocar um espacinho aqui para a gente poder entender o que está ocorrendo. Como é que seria uma ligação entre dois orbitais S? Bom, suponhamos que eu tenho um orbital S aqui, vou chamar esse aqui de S1, tem um elétron aqui nele, e vamos colocar esse elétron sempre de vermelho para manter o padrão, né? Então, vou colocar esse elétron aqui, vermelhão aqui, eu tenho um spin up aqui do meu elétron. Aí vai aparecer lá do outro lado também um orbital S, um outro átomo aí com orbital S aí também com um elétron, e esse elétron também, né, tá lá no seu spin up, ok? Desse jeito. Aí eles vão fazer uma ligação, que a gente chama de ligação forte, uma ligação iônica forte, que a gente chama de ligação sigma. Esses orbitais, então, eles vão meio que, eles vão meio que se interpenetrar dessa forma aqui. Ó. Então, acontece algo mais ou menos como se fosse uma aglomeração, né, desses dois. E eles vão acabar se juntando. Isso aqui vai fazer com que esses elétrons se rearranjem, fiquem emparelhados, um vai ficar spin up e outro spin down. Aí, a este exemplo aí de ligação entre orbitais S, né, nós vamos chamar de ligação sigma, uma ligação forte, perfeito? Aí, como seria então de orbitais P? Vamos lá. Orbitais P. A gente sabe que os orbitais P, por exemplo, suponhamos que exista aqui então eu vou tentar fazer tudo agora da mesma cor, né? Se bem que não, né? A gente tem um recurso aqui tão bacana, por que não usá-lo? Vamos ver se dá certo. Então eu tenho aqui o meu, vou copiar só essa figura e vou colocar aqui, por exemplo. Cola. Tá ótimo. Aí eu vou colar outra aqui igualzinha. Beleza. Aí eu vou chegar, na hora que elas forem assim, se encontrar mesmo, tá aí dessa forma, tá? Vai acontecer o seguinte. Então, isso aqui, ó, vai culminar, digamos assim, nisso, ó. Deixa eu ver se eu colo mais uma vez aqui. Ok, vamos, meu filho. Então, não foi não. A gente vai novamente aqui e copia. Então, vamos lá, ó, copiar. Agora vem aqui e cola. Aí eu vou colar de novo.
Vamos lá, cola de novo. Aí vai haver aqui uma interpenetração desses orbitais, ó. Tá vendo aí? Eu vou tentar aqui ser o mais fiel possível, beleza? A esse tipo de coisa. Isso aqui vai ter uma consequência, e uma consequência muito legal, diga-se de passagem. Agora eu vou copiar esses dois aqui e vou trazer ele para baixo. Porque isso aqui, ó, então vou só fazer siga a seta, pá, opa, siga a seta aqui, ó, tchu, beleza? Então deixa eu copiar aqui novamente, porque eu acho que eu perdi a cópia. Copia, coloca aqui, tá. Tá aqui, beleza. Depois eu só apago isso aqui para não ficar feio. Isso aqui vai ter uma consequência legal, porque na hora que acontecer essa ligação, aqui ó, nós vamos ter uma ligação ocorrendo. Isso aí é uma ligação sigma. Então eu vou até colocar de roxinho aqui também para manter o padrão. Então isso aqui que está ocorrendo é uma ligação sigma. Entretanto, aqui ó, esses dois aqui vão começar a fazer uma ligação entre eles também. Beleza? Eu coloquei tudo da mesma cor, né, cara? Eu sou muito sem graça. Deixa eu trocar aqui. Vou colocar verde ou azul. Acho que o azul vai ficar bem barango, mas porém legal. Olha aí, ó. Então, aqui eu terei uma ligação π. Beleza? Então, que fique bem claro, tá? Isso aqui é uma ligação sigma, na verdade. Deixa eu escrever de preto agora. Uma ligação sigma, ela é mais forte, vamos colocar dessa forma, ela é mais forte do que uma ligação π. Beleza? Porque a ligação π é quase que fosse uma nuvem eletrônica, tá? E a ligação sigma é uma interpenetração de orbitais. Beleza? E como é que seria? Se aqui eu fiz essa noção pictórica aqui, ó, dessa forma, como seria uma noção para essa situação aí? Bom, eu acho que seria algo mais ou menos assim. Eu acho não, né? É o que está na literatura. O que está na literatura é uma coisa mais ou menos assim. Nós temos aqui uma ligação sigma, eu vou fazer aqui de roxinho para manter o padrão. Nós temos um plano aqui de interpenetração de orbitais que corresponde à minha ligação sigma, tá aí. E nós vamos ter aqui em cima uma espécie de, deixa eu trocar a cor novamente, nós vamos ter aqui em cima uma espécie assim de um feijão, né? Dessa forma aqui, ó, representando o que é a ligação π. Então aqui nós teremos uma ligação π, beleza? Então é alguma coisa nesse sentido aí. Para isso, eu vou colocar aqui agora na edição desse vídeo como seria a ligação, né, essa noção pictórica para para todos os orbitais, S, P, D e F. Então vou colocar uma figura aí meio que ela dá uma sumarizada em tudo isso, beleza? Mas para não perder muito tempo, para a gente não ficar assim, ah, nossa, mas hoje a aula tá só desenho, não vimos nada e tal, papapá. Não, vamos ver, vamos falar um pouco mais. Essa aula de hoje é uma aula mais assim de recordação para a gente entender bem esse capítulo 12. Então, baseado nela, a gente segue adiante aqui. Nesse capítulo 12, para a gente ter uma ideia de como que as coisas ocorrem, a gente precisa fazer agora as hibridações ou hibridizações, né, dos orbitais, para a gente ver como é que eles se comportam na verdade. Né? Então vamos a ela? As hibridizações, né, elas respeitam uma espécie de regrinha. Então vamos ver como é que elas funcionam mais ou menos. Vamos começar das mais simples. Quando eu tenho a união de um orbital S com o orbital P, por exemplo. Porque por enquanto nós vimos só P, P e SS, não é isso? Então vamos agora para uma hibridização SP. Como seria? Bom, o SP ele pode aparecer aí de diversas formas. A forma mais simples dele é simplesmente o SP1, ou SP mesmo, tá? E como seria esse SP? Bom, seria o orbital S, que a gente já sabe que é uma esfera, somado com um alter, né? E a gente pode ter esse SP, por exemplo, só em um dos eixos, seja X, Y ou Z, mas acontece, tá?
E essa ligação geralmente ocorre aí no carbono, né? Com silício, geralmente os elementos da família 4A, né? Carbono, silício, germânio, né? Esses elementos assim mais com a cara desse tipo de ligação. Então, geralmente, quando eu ligo um carbono com um orbital S com um orbital P, né? A gente vai ter uma figura mais ou menos assim, né? Uma representação espacial mais ou menos assim, uma bolinha bem pequenininha, e aqui eu terei uma espécie de, vou colocar de azul, tá? Uma espécie de um feijãozinho aqui, um trem bem esquisitão, parecendo uma meia-lua, tá? Então seria essa representação espacial, que também eu coloquei naquela figura lá atrás, né, na edição, eu vou colocar ela de novo aí para vocês darem uma comparada, beleza? Uma outra hibridização, claro, o SP1 tem que haver o SP2, né? Então, o SP2 como vai ser? Aí já é o caso do grafeno, né? A gente tem aí o orbital S juntando agora com dois halteres, não é isso? Poderia ser um halter em X, outro halter em Y, por exemplo. Uma coisa mais ou menos assim. O desenho não vai ficar lá essas coisas, não, mas vai servir. Que você também vai conferir aí nessa figura, que eu vou sempre deixar essa figura aí para você fazer um comparativo. O SP3, por exemplo, a hibridização SP3, ela vai ocorrer aí, já é com o full P, né? O P em X, Y e Z, ou seja, seria um S somado agora com esse camarada. Vou copiar, cara, para ficar mais assim legal, né? Seria o S somado com esse camarada aqui. Ó. Então, basta eu colocar ele aqui, que aí você vai ver do que se trata, né? Então, deixa eu só apagar esse lado aqui, pronto. Então, nós vamos ter, esse é o caso dos diamantes, né? Então, eu falei lá em cima que esse aqui seria o caso do grafeno, não é isso? Tá aí. Esse aqui poderia ser o caso dos diamantes. Nossa senhora, como é que eu escrevi diamante? Diamantes, Fernando. Tá aí. Isso aí. Beleza? Lembrando, né, que a configuração do carbono é um S2, 2S2, 2P2, né? E por aí vai. 2P6 e vai lá, a depender de qual é a ligação que você tem. Bom, mais exemplos, tá? Se eu, por exemplo, somar o SP3 com um D, por exemplo, aí já são casos mais assim exóticos, não é isso? SP3 unindo com orbital D. Eu vou colocar uma figura aí para mostrar. Esse seria o caso, por exemplo, do fósforo unindo com cloro. É o PCl5, ok? Eu não confesso que eu não vou me lembrar do nome que se dá esse tipo de substância, né? Bom, eu vou arriscar. Se estiver errado aí, vocês me perdoem. Finjam que eu não falei isso. Mas seria um pentacloreto de fósforo, né? Alguma coisa assim. Não sei se é isso, tá? Mas vem a ser um caso à parte, beleza? A gente tem, por exemplo, fósforo 15, né? O P é 15, que é o número atômico 15, juntando com o cloro, que é o número atômico 17, né? Vai dar uma coisa bem legal. Ok? Também temos aí o SP, eu vou colocar aqui, eu estou deixando todo esse espaço aqui, porque eu vou colocar na edição aí a figura, tá bom, pessoal? Então, aqui eu teria o SP3, vamos ver aqui mais um aqui, o SP3D2, né? E por aí vai, né? Esse caso também já é um caso muito recorrente aí em termos de ligações químicas, que se trata do enxofre ligando com 6 átomos de flúor, né? Seria o S com flúor 6. Poxa, agora esse aí eu não acho que eu não vou saber o nome não. Seria sulfato de flúor 6, sulfato de flúor 6. Bom, não importa. Importa para quem é químico, né? Mas não é o meu caso aqui. Então na edição aí nós vamos colocar aí as hibridizações, né, com seus respectivos orbitais, beleza? Para fechar agora o nosso esquema de ligações atômicas,
tá? A gente precisa fazer uma análise gráfica. Claro que nós precisamos fazer uma análise gráfica. É a cara de um físico fazer uma análise gráfica disso aí. Então, vamos fazer isso assim, ó. Vamos colocar, deixa eu só colocar o termo aqui, as ligações atômicas. Atômicas. Como seria? Eu vou trocar aqui para cinza, porque eu vou fazer agora um gráfico gigantesco aqui. Então, seria aqui esse eixo, ele seria um eixo de força, beleza? Tá aí. E esse outro eixo aqui seria o eixo do raio atômico. Vou colocar ele mais esticado assim. Esse aqui seria o raio atômico. Tá bom? Então, o que acontece? Quando um elétron enxerga o outro, um átomo enxerga o outro, começa a haver uma atração. Essa atração, ela vai seguindo, né, um esquema meio coulombiano, né? O que é um esquema? Segue a lei de Coulomb, né? E, ao mesmo tempo, na hora que os átomos vão se aproximando, os dois núcleos são positivos. Quando um núcleo enxerga o outro, aí começa a haver uma força de repulsão contrária a essa atração. E essas duas forças começam a se degladiarem, na verdade, né? Então, em contrapartida, começa a haver aqui uma repulsa entre os núcleos, né? Que obedece uma coisa mais ou menos assim. Então, na hora que a gente for unir essas duas forças em conjunto, agora eu vou colocar aqui uma canetinha vermelha. Na hora que a gente for unir essas duas forças em conjunto, vai vir uma coisa doidona, mais ou menos assim, ó. Ele vai chegar aqui, aqui ele vai dar uma quebra gigantesca e vai tender aqui para menos infinito, dessa forma. Beleza? Algumas considerações a respeito disso aí. Aqui nesse ponto R0 aqui, ó, esse aqui é o meu ponto R0, beleza? Nesse ponto R0 existe o equilíbrio entre as forças de atração, deixa eu só colocá-las aqui devidamente. Então, entre as forças de atração e a repulsa, atração eletrônica, claro, e aqui a repulsa nuclear. Repulsão, né? Vamos colocar assim. Acho que repulsão na língua portuguesa nem existe, existe repulsa. Mas existe um embate entre a atração eletrônica e a repulsão nuclear, beleza? E existe esse equilíbrio exatamente nesse ponto R0 aí, tá certo? E depois ela tende a cair para o infinito. Isso a gente está olhando sob o ponto de vista coulombiano, de forças elétricas, tá? Mas a gente agora tem que olhar também sob o ponto de vista energético da coisa. Então eu vou desenhar um outro gráfico aqui também, retratando essa situação, mas sob o ponto de vista energético. Então, eu teria aqui os dois eixos, esse eixo aqui é idêntico, que representa aí a distância nuclear, a distância atômica, né, na verdade, e aqui no eixo Y, ao invés de força, nós vamos ter energia, beleza? Alguns livros aí chamam de U, outros chamam de E. Eu, se não me engano, o livro do Iceberg chama de E, então vou manter E aí, mas não crefa com isso não, tá? De forma oposta, tá? A energia, ela começa com uma energia de atração muito forte lá embaixo, não é isso? Então, é um gráfico meio que invertido, né? Ela começa uma energia de atração muito forte e depois, na hora que os núcleos se enxergam, vai haver uma repulsa entre eles, né? Aí vai haver uma coisa mais ou menos assim. Na hora que eu fizer o saldo disso, né, eu vou ter uma espécie de um poço, né, dessa forma aqui, ó. Beleza? E esse poço, na verdade, ele é o mais usado aí, e foi o que eu coloquei na aula passada lá, né, quando eu falei um pouco sobre condutores e semicondutores, que eu coloquei na aula do capítulo 11, que eu falei, que eu dei aquela introdução assim grosseira a respeito da teoria das bandas, para a gente poder entender melhor o que ocorre aí. Vale lembrar que nesse caso aqui também nós temos que observar o mesmo R0, que é onde há um equilíbrio. Então o meu R0 está aqui, beleza? Deixa eu só colocar aqui também um outro fator para que não haja confusão. Aqui, né, essa curva cinza aqui, ela representa a repulsa nuclear ou repulsão, e aqui vai ser a atração coulombiana, beleza? Eletrônica, né? A atração
dos orbitais, beleza? Uma coisa que é digna de nota, que a gente não pode deixar nunca de colocar, esse ponto aqui desse poço. Esse ponto desse poço aqui é o que a gente chama de energia inicial. Lá, quando eu expliquei um pouco sobre a teoria das bandas, e esse vai ser um das nossas próximas aulas, principalmente quando eu estiver falando do capítulo 13, que ele é mais dedicado a essa teoria das bandas, essa energia inicial aí, nós vamos ver que os elétrons, eles tendem a ficar emparelhados, deixa eu dar um zoom aqui, eles tendem a ficar emparelhados aqui, nesse ponto mais baixo, beleza? E eles vão mudando de nível à medida que você promove, tem um agente externo, você vai promovendo esses elétrons aqui em níveis diferentes, beleza? Então eles podem saltar, mas a preferência deles é ficar no nível mais baixo da energia mesmo. Ou seja, isso determina o quão forte é a ligação atômica dessa substância. Aí você me pergunta assim, poxa, Fernando, mas não vai mudar nunca essa situação? Vai, cara, vai mudar. Mas, por hora, basta você aceitar o seguinte, esse poço ele é assimétrico, beleza? E isso aí já é um assunto para ciência dos materiais, né, na verdade. Isso é a principal causa da dilatação térmica, beleza? Mas isso é um assunto para a próxima aula. O importante agora é você lembrar o seguinte, quanto mais fundo for esse poço, bem mais fundo for esse poço, maior a força de ligação entre esses átomos desse material. Beleza, pessoal? Então, eu vou pedir a você para deixar o seu like nesse vídeo aí, se inscrever no canal, dar aquela apertadinha na sinetinha aí, porque eu estou soltando aula aí à torta e à direito. Então, você vai ficar sempre por dentro aí das aulas. Hoje mesmo, eu acho que eu planejo soltar mais uma aula aí. E, pessoal, até a próxima, até o próximo vídeo. Próximo vídeo, nós vamos falar um pouco mais aí a respeito da interação radiação-matéria, tá? A gente vai falar aí de vibração molecular, espectrometria de ligação e por aí vai. Beleza, pessoal? Um forte abraço para todo mundo, um abraço, tchau, tchau.